vem uma nova notícia de que Trump receberá Netanyahu. Ele será o primeiro líder estrangeiro recebido na Casa Branca. Enquanto, de fato, os Estados Unidos não são signatários do Tribunal Penal Internacional, ou seja, não teriam de cumprir o mandado de prisão expedido, certamente é um recado que vem de forma muito contundente. E também reforça a atenção redobrada que Donald Trump tem tido ao Oriente Médio. Afinal de contas, durante o período de transição, foi firmado o acordo de cessar-fogo que agora vem com a liberação de reféns. E Trump dizia nesse mesmo período de transição, se o acordo não for firmado até ocupar o cargo, all hell is gonna break loose. Uma gíria, um jargão que significa, traduzido vagamente, como o inferno vai explodir, o bicho vai pegar, o pau vai torar, aí se traduza como quiser, é um termo coloquial com esse sentido. Aqui, agora, a gente tem a apuração a respeito disso e foi imediatamente, breaking news. Isso foi brevemente antes de eu entrar no ar, eu até consulto aqui, houve um release de imprensa que veio do gabinete de Netanyahu dizendo o seguinte, eu leio com vocês traduzindo. O presidente americano Donald Trump convida o premier Benjamin Netanyahu para encontrar com ele na Casa Branca. O presidente americano Donald Trump convidou então, e o press release são 2 parágrafos, segue. O premier Netanyahu será o primeiro líder convidado à Casa Branca durante o segundo mandato do presidente Donald Trump. Claro, eles dois tiveram excelentes laços anteriormente e, por certo, Trump tem redobrado suas promessas de uma política de pressão máxima no Irã, com a redução do preço de petróleo, com mais produção nos Estados Unidos e sanções realmente ferrenhas contra o Irã para impedir que haja financiamento a grupos como Hamas, Hezbollah, os Houthis, etc., tudo parte da política de Donald Trump e agora esse convite ao Netanyahu reforça essa posição. A redação me traz aqui uma apuração anteriormente, pela qual eu passo com vocês para a gente complementar a informação. Isso foi agora, cerca de... logo antes de eu entrar, antes das 4 horas da tarde. Em novembro de 2024, por maioria, o TPI emitiu mandados de prisão não só para Netanyahu, mas também para aquele que era ministro da Defesa na época, agora foi substituído por Israel Katz, mas Yoav Gallant, em razão da guerra em Gaza contra os terroristas do Hamas. Foi um passo sem precedentes, foi a primeira vez que o TPI emitiu mandados contra líderes de um país democrático. Eles poderiam ser detidos em grande parte do mundo, afinal, se no G20 se falava da possibilidade de, por exemplo, Vladimir Putin ser detido por crimes de guerra e crimes contra a humanidade no Brasil, motivo pelo qual na reunião do G20 no Rio de Janeiro veio o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e não Putin, o mesmo mandato agora, mandado de prisão, está sob Netanyahu e Yoav Gallant, ex-ministro da Defesa. São 120 países signatários, mais de 120 países signatários do TPI, apesar de alguns deles já indicarem que não pretendem cumprir, então, isso caso Netanyahu de fato faça uma visita. Israel e os Estados Unidos não são signatários, então o mandado não tem um mecanismo de execução próprio, teria que ser executado por um dos países membros, ele depende da cooperação dos membros do TPI para que possa ocorrer. Lembrando, os Estados Unidos participaram das negociações para a criação do TPI, mas votaram contra o Estatuto de Roma em 98, junto de 6 outros países. Bill Clinton chegou até a assinar em 2000 a participação dos Estados Unidos, mas não passou pelo Senado. Acabou que os Estados Unidos não entraram. E em 2002, Bush retirou a assinatura, falando que os Estados Unidos não ratificariam o tratado. Fica então o registro, Breaking News, foi logo antes da gente entrar por aqui. E fica, então, a gente aguardando a primeira visita de Netanyahu aos Estados Unidos, o primeiro líder estrangeiro, a primeira visita de Netanyahu aos Estados Unidos, peço perdão ao público pela gafe, a primeira visita de um líder estrangeiro aos Estados Unidos no segundo mandato de Donald Trump será, então, o premier Netanyahu em 4 de fevereiro e, havendo coletiva de imprensa após, você acompanhará, por certo, aqui com tradução simultânea, conforme fazemos o nosso melhor para mantê-lo informado e inspirado, sempre pautados pelos valores de verdade, tradição e esperança.